Olá, pessoal. Esta é a aula 4 da disciplina de Engenharia Econômica e nesta aula veremos exemplos e exercícios para solidificar e entender melhor os conceitos sobre fluxo de caixa, valor presente líquido, payback, taxa interna de retorno e outros indicadores vistos na aula 3. Então, teremos uma breve revisão de alguns conceitos para entendermos melhor antes de aplicarmos os exercícios. No total, serão apresentados 8 exemplos e 2 exercícios para fazermos juntos, para vocês pegarem o raciocínio. Antes de fazermos uma revisão de alguns conceitos e a aplicação de exemplos e exercícios, vamos falar rapidamente sobre as diferentes naturezas dos projetos. O objetivo da análise de investimento, como já vimos, é selecionar a melhor alternativa de investimento dentre várias alternativas disponíveis. Os projetos podem ter diferentes naturezas, que se classificam em projetos independentes, projetos mutuamente excludentes ou exclusivos e projetos condicionados, também chamados de contingentes ou dependentes. Os projetos independentes são os que podem ser implementados simultaneamente. A aceitação de um projeto, dentre várias alternativas, independe de outro. Assim, mais de uma alternativa é possível, e a escolha depende da disponibilidade de recursos. Por exemplo, investir na substituição de uma máquina pode ocorrer paralelamente à aquisição de um veículo. Os projetos mutuamente excludentes, como o próprio nome diz, implica a escolha de apenas uma alternativa, ou seja, a aceitação de determinado projeto exclui automaticamente os demais projetos. Não podem ser levados adiante simultaneamente. No caso de dois projetos, A e B, podemos aceitar A ou B, ou rejeitar ambos. Não se pode aceitar os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, uma construtora quer investir em um projeto imobiliário e tem duas alternativas de investimento. Construir uma residência de luxo com investimento de 5 milhões ou construir um edifício comercial com investimento total de 15 milhões. Como o terreno é o mesmo, se fizer a casa de luxo, não fará o edifício comercial. Por isso, são projetos mutuamente excludentes. E os projetos condicionados ocorrem quando a aceitação de um projeto depende da aceitação ou rejeição de outros projetos. Por exemplo, a implementação de uma unidade produtiva de um novo produto e a campanha publicitária para divulgar o lançamento desse produto. Como a gente viu na aula 3, a engenharia econômica faz parte do processo de tomada de decisão. Ela proporciona os métodos para determinar a viabilidade econômica e financeira do projeto em análise e, assim, possibilitar a tomada de decisão. A empresa pode se deparar com diferentes opções de investimento, desde a troca de uma máquina até alterar o sistema produtivo. E, assim, a decisão pelo melhor investimento pode não ser tão simples. E para decidir pela alternativa de investimento mais viável dentre tantas opções, é necessário conhecer os métodos utilizados e suas limitações. Para analisarmos a viabilidade do projeto, precisamos quantificar esses possíveis resultados. Por isso, antes de tomar a decisão correta, é necessário escolher o método correto de análise de investimento, de acordo com os objetivos da empresa. Em geral, os métodos combinam os fluxos de caixa, a taxa de juros e o tempo. Então, os principais métodos são payback, valor presente líquido, taxa interna de retorno e retorno sobre investimento. O payback é um critério de liquidez e os outros indicadores são critérios de rentabilidade. Esses métodos de análise de investimentos são baseados no retorno do fluxo de caixa do projeto. E as decisões devem ser tomadas sempre pensando no futuro, pois o que for feito hoje afeta a empresa no futuro. Então, existem outros métodos também, como custo-benefício, técnicas de análise de risco, como desvio padrão, investimentos que apresentam maior ou menor risco, que veremos em aulas futuras.
E vamos ver agora 6 exemplos para calcular a TIR e o VPL. Vamos começar com o valor presente líquido, ou VPL, um dos principais métodos de análise de investimento. Basicamente, o VPL é a equivalência de capitais, concentrando todo o fluxo de caixa na data zero. Aí verificamos se temos saldo positivo ou negativo. Podemos defini-lo como a diferença entre o valor presente dos benefícios previstos, receitas ou pagamentos, e o valor presente do fluxo de caixa inicial, que é o valor presente do investimento ou empréstimo. Pela equação, vemos que o VPL é a soma dos fluxos na data zero. Então, fazemos o VP do fluxo 1, mais o VP do fluxo 2, mais o VP de todos os fluxos futuros até o fluxo N, menos o investimento inicial. Adotamos o momento zero, ou a data de início da operação, como a data focal para a comparação dos fluxos de caixa. Ou seja, para a data de atualização do fluxo de caixa, trazemos todos os fluxos para a data base, que é a data zero. E o fluxo de caixa no momento zero, ou fluxo de caixa inicial, é representado pelo investimento. Vamos gastar uma quantia no momento zero, por exemplo, o investimento em uma máquina para a empresa, e depois vamos trazer para a data zero todos os fluxos previstos devido a esse investimento, os fluxos incrementais para ver se compensam o investimento inicial. E os demais fluxos de caixa indicam os valores das receitas ou pagamentos. Receitas ou pagamentos depende do ponto de vista. Quem empresta recebe de volta e quem toma emprestado tem que pagar. Então, qual é o critério para a seleção de um projeto de investimento? Temos esses critérios que servem de referência para ver se um projeto é viável ou não. Se o VPL for positivo, ou seja, maior que zero, o projeto pode ser aceito. Não é que deve ser aceito, ele pode ser aceito. Depende de quanto o tomador de decisão espera. VPL positivo significa que o projeto está agregando valor, está gerando riqueza para a empresa. Se o VPL for negativo, ou seja, menor do que zero, o projeto não deve ser aceito, né? Deve ser rejeitado. O VPL negativo significa que o projeto está destruindo valor, que a empresa está perdendo dinheiro. E se o VPL for igual a zero, torna-se indiferente aceitar ou rejeitar o projeto. Outro método de análise de investimentos é a taxa interna de retorno, ou TIR, que é a taxa de juros que faz todos os fluxos se igualarem ao investimento na data zero. Ou, em outras palavras, a taxa de desconto a qual o valor presente líquido é igual a zero. Podemos ver aqui, fazendo a equação do VPL igual a zero, nós deixamos de chamar a taxa de desconto de J e passamos a chamar de TIR. Por exemplo, se você for investir 1 milhão na data zero, qual é a taxa que faz que todos os fluxos hoje valerem 1 milhão? Essa é a taxa interna de retorno. E é complexo isolar a taxa interna de retorno pela equação. Podemos fazer cálculos por tentativa e erro, né? E podemos fazer um teste, por exemplo, colocar a TIR de 10% e ver se dá o valor de investimento inicial. Não dá, tentamos 15%, não dá, continuamos tentando 20%. É complicado fazer sem a calculadora HP automaticamente ou usando a fórmula do Excel. E a decisão de uma empresa em aceitar ou rejeitar determinado projeto ou alternativa de investimento por meio da análise da taxa interna de retorno se faz pela comparação da TIR com a taxa mínima de atratividade da empresa, que é a taxa que a empresa requer para os seus investimentos. A TMA
que informa qual é o retorno mínimo do projeto em análise, ou seja, a partir dessa taxa o investidor obtém ganhos financeiros, né? Como o professor Denis disse nas últimas aulas, poderia considerar uma taxa que a empresa conseguiria em um investimento seguro no banco. Por exemplo, supondo que determinada quantia da empresa já está investida a 10% ao ano. Se a TIR do projeto der 12% ao ano, já está ganhando mais. Mas o tomador de decisão precisa analisar se compensa o risco, pois pode ser que aquele fluxo não se concretize. Então, é preciso ter uma taxa mínima de atratividade do projeto para analisar se compensa tirar a quantia da aplicação ou tomar a quantia emprestada. Se for para render só um pouco a mais do que vai ter que pagar de juros, será que vai compensar? Por isso tem que comparar com a taxa mínima de atratividade. E os critérios de seleção são: se a TIR for maior que a taxa mínima de atratividade, o projeto pode ser aceito. Significa que o VPL é positivo a essa taxa de desconto. Caso a TIR seja menor que a taxa mínima de atratividade, o projeto não deve ser aceito. Significa que o VPL é negativo a taxa de desconto. Então, aqui, se o VPL é igual a zero, a TIR é igual à taxa mínima de atratividade. E, em geral, a tomada de decisão é pelo projeto que possui maior TIR. Vamos ver agora o payback. O que é o payback? Também conhecido como prazo de retorno de um investimento inicial. É a ferramenta que dá o tempo que demora para reaver o capital, ou seja, o investimento inicial realizado. O payback simples é o tempo para os fluxos de caixa acumulados recuperar o investimento inicial. E o payback descontado é o tempo para os fluxos de caixa acumulados recuperar o investimento, levando-se em consideração o custo de oportunidade do capital. Então, no payback simples, só somamos os valores, não fazemos nenhum desconto. Enquanto que no payback descontado, o valor do dinheiro no tempo é considerado. Então, por exemplo, no payback simples, a empresa gastou 100 mil reais e vai receber 20 mil por mês. Em 5 meses, ela recupera os 100 mil. No payback descontado, vamos pegar a taxa mensal, por exemplo, e calcular o valor presente desses 20 mil todos os meses e analisar quando a empresa consegue recuperar os 100 mil. Então, é preciso selecionar determinado período de corte como critério de seleção do projeto. Então, temos aqui esses critérios. Se o payback é maior que o payback máximo, o projeto não deve ser aceito. Por exemplo, se você só vai recuperar um investimento em 3 anos e o payback máximo, né, o tempo máximo que a empresa requer para recuperar esse investimento é de 2 anos, então o projeto não deve ser aceito. Se o payback é menor que o payback máximo, o projeto pode ser aceito. E se o payback é igual ao payback máximo, pode aceitar ou não o projeto. Então, essa ferramenta não é recomendável, como veremos nos exemplos, mas precisamos conhecê-lo, pois ainda é muito utilizada e pode ser que vocês se deparem com ela na vida profissional, né? Por que ela não é recomendável? Porque ela considera os fluxos de caixa só até a recuperação do investimento e ignora os fluxos ocorridos após o período de payback. Então, ela pode ser utilizada como critério adicional ou em projetos de pequeno porte. Outro indicador é o ROI, da sigla em inglês Return on Investment, mas em português é o retorno sobre o investimento. É uma medida de desempenho
que demonstra o quanto uma empresa ganhou ou perdeu com o investimento, né? Avalia a eficiência de um investimento. É o retorno líquido para cada unidade monetária investida. Então, em termos matemáticos, é o lucro líquido e investimento atualizados para a mesma data focal, né? Dado por essa equação do VPL dividido pelo valor presente do investimento. E é um método de avaliação complementar a outros indicadores. Ele não deve ser utilizado sozinho, pois ele apresenta algumas desvantagens, como não considerar o valor do dinheiro no tempo, né, a premissa fundamental da engenharia econômica, e também não indicar a magnitude do investimento inicial. Vamos ver como funcionam esses métodos. Exemplo 1. Uma empresa avalia investir $1 milhão no momento zero em uma unidade de negócios e prevê os seguintes fluxos de caixa ao final dos próximos 5 anos: $200 mil, $300 mil, $400 mil, $500 mil e $600 mil. Calcule o VPL considerando que o custo de capital da empresa está estimado em letra A, 25% ao ano, e letra B, 15% ao ano. Então, supondo duas situações, que seriam se a empresa vai tomar a quantia emprestada ou se a quantia já está aplicada. No caso da quantia aplicada, a empresa está ganhando uma certa taxa ao ano. Ela vai gastar, então tem que ver se aquilo que ela vai receber por esse gasto vai compensar ela tirar a quantia da aplicação ou se deverá tomar a quantia emprestada. Se somarmos simplesmente os dois últimos fluxos de caixa, 500 mil e 600 mil, já passa de $1 milhão. Então, já sabemos que o valor do dinheiro no tempo vai mudando. Temos que atualizar tudo para a data de hoje para ver se compensa o gasto de $1 milhão. Então, vamos lá. No ano zero, temos fluxo de $1 milhão, menos $1 milhão. E nos anos 1, 2, 3, 4 e 5, fluxos positivos de 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil e 600 mil, respectivamente. Queremos saber se o VPL vai ser positivo ou negativo. Vamos aplicar os valores na equação do valor presente líquido. Substituímos os valores dos fluxos de caixa e a taxa de 25% ao ano. Então, quanto vale os 200 mil previstos daqui a um ano, na data de hoje? Com a taxa de 25% ao ano, vamos calcular aqui o valor presente. Dividindo os 200 mil por 1,25 elevado a 1, que vai dar 160 mil. Esse é o valor presente do valor futuro de 200 mil daqui a um ano. A mesma coisa para o valor futuro de 300 mil daqui a 2 anos. Qual é o valor presente? Divide por 1,25 elevado a 2, que dá 192 mil. Então, fazemos essa conta para cada fluxo futuro, somamos tudo e subtraímos 1 milhão. O VPL dá cerca de menos 42 mil. Então, a soma de todos esses fluxos na data zero deu 42 mil abaixo de 1 milhão. Então, a empresa deve rejeitar o projeto a essa taxa de desconto de 25% ao ano. Para quem quiser usar a equação do Excel para calcular o VPL, pode usar dessa forma, que é igual VPL, e entre parênteses a taxa e os valores de cada fluxo, né? Do valor 1 até o valor N entre parênteses, mais o valor 0. Fazemos a mesma coisa aqui, considerando a taxa de 15% ao ano, substituindo os valores dos fluxos de caixa e a taxa de 15% ao ano, calculamos
o valor presente de cada fluxo e temos a soma entre parênteses igual a aproximadamente R$1.248.000, subtraindo o 1 milhão dá aproximadamente R$248.000. Ou seja, VPL positivo, projeto viável, a empresa pode aceitar o projeto. Vemos então que para a taxa de 15% ao ano, o VPL ficou positivo, mas para 25% ao ano, que foi calculado na letra A, o VPL deu negativo. Então, o projeto não devia ser aceito aquela taxa. Então, vemos que mudando o valor da taxa de desconto, mudamos o valor presente líquido, pois todos esses valores vão sendo descontados. Vamos ao exemplo 2. Determine o VPL de um projeto que requer investimento inicial de $70.000, com expectativas de entradas de caixa de $20.000, $40.000, $45.000 e $30.000, respectivamente, ao final dos 4 anos seguintes. Considerar um custo de capital de 20% ao ano. Então, semelhante ao exemplo anterior, no ano 0 temos um fluxo de 70.000, menos 70.000, e nos anos 1, 2, 3 e 4, fluxos positivos de 20.000, 40.000, 45.000 e 30.000, respectivamente. Queremos calcular, então, o VPL considerando o custo de capital, isso é uma taxa de desconto de 20% ao ano. Vamos aplicar os valores na equação do valor presente líquido. Substituir os fluxos de caixa e a taxa de 1,20% ao ano. Quanto vale os 20.000 previstos daqui a um ano na data de hoje, com a taxa de 20% ao ano? Vamos calcular aqui o valor presente, dividindo esses 20.000 por 1,20 elevado a 1, que vai dar aproximadamente 16.600. Esse é o valor presente do valor futuro de 20.000 daqui a um ano. Então, a mesma coisa para o valor futuro de 40.000 daqui a 2 anos. Qual é o valor presente? Divide por 1,20 e eleva a 2, que dá aproximadamente 27.800. Então, fazemos essa conta para cada fluxo, somamos tudo e subtraímos o investimento inicial de 70.000. Né? O VPL dá aproximadamente R$15.000, $15.000, né? Um VPL positivo, então a empresa pode aceitar o projeto a essa taxa de 20% ao ano. No exemplo 3, vamos calcular a taxa interna de retorno, a TIR. Determinar a TIR do projeto apresentado no exemplo 1. Então, voltando ao exemplo 1, qual é a taxa interna de retorno daquele projeto? Né? Tínhamos um investimento de 1 milhão no ano 0 e os demais fluxos positivos do ano 1 ao ano 5. Então, qual é a taxa que faz com que a soma desses fluxos na data 0, isto é, fazendo a equivalência de capitais, seja igual ao investimento inicial de 1 milhão? Fazendo a equação do VPL igual a 0, nós resolvemos essa equação da TIR e encontramos a taxa interna de retorno do projeto. Então, vamos recorrer ao Excel, né, inserindo os valores dessa tabela com o investimento inicial e os fluxos de caixa para calcular a TIR. Né? No Excel, para calcular a TIR, a gente coloca o sinal de igual, a TIR, e os valores entre parênteses. Encontramos, então, uma TIR de 23%. E para tirar a prova, podemos calcular o VPL no Excel, usando a TIR encontrada para confirmar se o VPL é igual a 0. Exemplo 4. Determine a TIR do projeto apresentado no exemplo 2. Então, temos aqui um exemplo da relação do VPL com a taxa de desconto. No exemplo 2, o VPL obtido foi de aproximadamente $15.000 para o custo de capital de 20% ao ano. Então, substituindo esses
valores de fluxo de caixa, do exemplo 2, na equação do VPL, a TIR vai ser a taxa de desconto que faz com que o VPL seja zero. E obtemos a TIR de aproximadamente 30% ao ano. Então, como tivemos um valor presente líquido positivo, para esse caso, né, já podíamos associar que a TIR estava acima do custo de capital, né? A TIR deu 30% ao ano, que está acima da taxa de desconto, né, de 20% ao ano. Então, se colocássemos um custo de capital de, por exemplo, 33% ao ano, daí o VPL seria negativo. Então, se tivermos o custo de capital maior do que a TIR, o VPL fica negativo. Então, podemos analisar por esse gráfico de taxa de desconto e VPL, né? Temos o VPL em função da taxa e temos a TIR de aproximadamente 30% ao ano, que é o ponto do gráfico em que o VPL é igual a zero. Então, com a taxa de 20% ao ano, do exemplo 2, né, temos um VPL próximo de 15 mil. Para a taxa igual a TIR, o VPL é zero, igual a zero. Ou seja, os valores que estamos ganhando se igualam aos valores que estamos gastando. Portanto, se diminuirmos a taxa, temos um VPL maior. E se aumentarmos acima da TIR, temos VPLs negativos. Então, analisando esse gráfico, podemos observar a partir de que taxa temos VPL negativo e vice-versa, né? É o ponto de cruzamento onde encontramos a TIR. Exemplo 5. Suponha que você fez um financiamento no valor de R$10.000 a ser pago em 10 prestações mensais e postecipadas, sendo as 4 primeiras prestações de R$1.000 e as 6 últimas de R$1.200. Determine a taxa de juros do financiamento. Então, diferentemente do que a gente viu nas aulas 1 e 2, aqui não temos uma série uniforme, temos uma série de 4 prestações de R$1.000 e 6 de 1.200. Então, temos 10 prestações mensais postecipadas, o que significa que você começa a pagar no fim do primeiro período. 4 de 1.000, não paga nada na entrada, e mais 6 de 1.200. Então, não dá para usar a equação de R da série postecipada para pagar o financiamento, pois não é uma série uniforme. O que temos, então? Visualizando essa tabela à direita, temos o 10.000, que você recebe na data zero, e vai pagar 1.000 durante 4 meses. Por isso, negativo, né? São pagamentos até a quarta prestação. E depois, mais 6 pagamentos de 1.200. Então, substituindo esses valores na equação, encontramos uma TIR de aproximadamente 2% ao ano. Essa vai ser a taxa de financiamento, pois todos esses fluxos na data zero vão valer exatamente os 10.000, ou seja, você está pagando a dívida. Exemplo 6. Qual projeto deve ser selecionado utilizando o VPL e a TIR como critérios de decisão, considerando-se um custo do capital de 10% ao ano e assumindo que os projetos são mutuamente exclusivos? Então, suponha que você é o tomador de decisão de uma empresa e tem que decidir entre 4 projetos: projeto A, projeto B, projeto C e projeto D, ou projeto D. Qual o mais vantajoso, usando os critérios de VPL e TIR a uma taxa de desconto de 10% ao ano? Todos os projetos têm diferentes fluxos nos anos 1, 2, 3 e 4.
e diferentes investimentos iniciais. Então, precisamos, então, comparar essas diferenças para tomar decisão, né? Pois apenas as diferenças entre as alternativas são relevantes. Então, é bem simples. Vamos calcular o VPL e ativo. O projeto A começa com um investimento de 17 mil e fluxos de 3 mil, 4 mil, 6 mil e 8 mil nos anos 1, 2, 3 e 4. Usando a equação do VPL ou Excel para o projeto A, chegamos ao seguinte VPL de menos R$ 995 e TIR de 7,66% ao ano. Como a TIR é inferior ao custo de capital, o VPL é negativo. Ou seja, o projeto não é viável. O que a empresa recebe de taxa é menor do que o que ela gasta. Então, esse projeto já está descartado. Observem que, apesar de a soma dos fluxos dos anos 1 a 4 serem maiores que o investimento de 17 mil, o projeto não é viável. O projeto B começa com um investimento de 16 mil e no ano 1 já recebe 14 mil, mas no ano 2 tem que gastar 2 mil. Aí no ano 3 recebe 12 mil e no último ano gasta 2 mil. Então o VPL fica aproximadamente R$ 2.725 e a TIR de 21% ao ano, que é maior que o custo de capital de 10%. Então, é um projeto que pode ser aceito. O projeto C começa com um investimento de 18 mil, recebe os fluxos de 7, 2, 3 e 16 mil nos anos 1 a 4, respectivamente, né? Obtendo um VPL de aproximadamente R$ 3.200, que é maior que o do projeto B. E uma TIR de 16,6%, que é maior que o custo de capital, porém é menor do que a do projeto B. Também é um projeto que pode ser aceito, com VPL positivo. E o projeto D começa com um investimento de 20 mil, recebe os fluxos de 14 mil, 7 mil, 4 mil e 1.000, nos anos 1, 2, 3 e 4, e obtém um VPL de 2.200 e uma TIR de 17,4%. Então, como os projetos B e C, o projeto D também pode ser aceito. Agora, fazendo a comparação entre eles pelo critério de VPL, o projeto A seria descartado e os projetos B, C e D apresentam VPL positivo, né? E TIR maior que a taxa mínima de atratividade. Então, se formos ranquear os projetos, escolhemos pelo VPL que nos dá a noção de, em termos monetários, né? Lucro ou prejuízo. E o projeto que apresenta maior VPL é o projeto C. Porém, pelo critério da TIR, o projeto que apresenta a taxa mais alta é o B. Então, por que esse projeto apresenta maior TIR, né? Pois ele, né? Por que o B apresenta maior do que a C? Porque ele apresenta maior fluxo no começo, maior fluxo e puxa TIR para cima. Bom, então temos um conflito. Nesse exemplo, temos a mesma quantidade de fluxos, né? Os 4 fluxos em todos os projetos, né? Nessa situação específica, vamos escolher pelo VPL. E a indicação do VPL é preferível, pois conduz à resposta que representa o maior ganho à empresa.
Pela taxa de retorno, entra a questão de reinvestimento do capital e todos os fluxos terão que ser reinvestidos, então o mais interessante é analisar pelo VPL. Mas tem outras técnicas, por exemplo, que consideram uma anuidade equivalente para o caso da quantidade de fluxos diferentes. Mas nessa situação específica, de mesma quantidade de fluxo de caixa e valores de investimento iniciais diferentes, você escolhe pelo VPL. Como são projetos de investimento inicial diferente, pode-se fazer ainda uma análise incremental dos fluxos de caixa dos projetos. Então, antes da análise incremental, vamos entender melhor por meio desse gráfico de VPL em função da taxa de desconto. O eixo X corresponde ao VPL e o eixo X à taxa de desconto. Temos duas curvas correspondentes ao projeto B e ao projeto C. A curva vermelha representa o comportamento do VPL em função da taxa do projeto B e a curva azul representa o comportamento do VPL em função da taxa do projeto C. Podemos ver a TIR no ponto em que as taxas anulam o VPL, e sendo assim a TIR do projeto B está no cruzamento próximo a 21%, e a TIR do projeto C próxima a 17% ao ano. Então, a TIR do projeto B é maior que a TIR do projeto C. Qual projeto seria escolhido se a decisão tivesse a TIR como critério de seleção? Se a decisão fosse baseada somente na TIR, a gente selecionaria o projeto com maior TIR, portanto, o projeto B. E se a decisão fosse baseada no VPL, a taxa de desconto de 15%. O VPL do projeto B seria aproximadamente 1.400 e o VPL do projeto C aproximadamente R$ 700. Então, optaríamos pelo projeto B com maior VPL e, portanto, condizente com o resultado da TIR. Ou seja, a decisão baseada no VPL é igual à decisão baseada na TIR. E se a decisão fosse baseada no VPL, a taxa de 5% ao ano, que é menor do que o custo de oportunidade de 10%, dado no exemplo. O VPL do projeto B seria aproximadamente R$ 4.200 e do projeto C seria cerca de R$ 6.200. E aí temos um conflito com o critério da TIR, pois o VPL do projeto C é maior que a do projeto B, a essa taxa de 5%. Então, escolheríamos o projeto C. Podemos observar essa linha preta pontilhada no cruzamento das duas curvas, com uma taxa de cerca de 12%. Então, à esquerda do cruzamento, ou para taxas menores que 12%, temos um conflito sobre a decisão baseada na TIR e baseada no VPL, indicando o projeto C pelo VPL e o projeto B pela TIR. Enquanto que à direita do cruzamento, para taxas maiores que 12%, a decisão é a mesma para os dois critérios, indicando o projeto B. Então, na situação de conflito, qual dos métodos deve ser considerado? Como podemos chegar a resultados convergentes dos dois indicadores? Então, lendo aqui, conflito entre projetos, né? Quando ocorre conflito entre indicadores, por exemplo, VPL e TIR, em uma análise econômica de projetos mutuamente excludentes, analisa-se o fluxo incremental relativo aos projetos e emprega-se o conceito da taxa incremental de Fisher. O conflito na interpretação da seleção da melhor alternativa se dá principalmente pela TIR ser expressa em termos relativos e não em valores absolutos como o VPL.
Então, fazendo a análise dos fluxos de caixa, usando o conceito do fluxo incremental de Fisher, conseguimos resolver o conflito entre os projetos B e C. O fluxo incremental de Fisher é feito pela subtração do projeto de maior riqueza pelo projeto menor. Então, fazendo a subtração do fluxo de caixa do projeto C menos projeto B, temos menos 2.000 no ano 0, menos 7.000 no ano 1, 4.000 no ano 2, menos 9.000 no ano 3 e 18.000 no ano 4. Assim, podemos analisar se o fluxo incremental deve ser aceito ou não. Obtemos assim, para o fluxo incremental, um VPL positivo de cerca de R$ 475 e uma TIR de aproximadamente 12%, que é maior que o custo de oportunidade de 10%. Então, os indicadores do fluxo incremental informam que o projeto C deve ser aceito, obtendo VPL de R$ 475 e TIR de 12%, ao optar pelo projeto C em vez do projeto B. Então, concluindo, o método que indica a melhor resposta é o VPL, que informa para a empresa quanto de dinheiro que ela está gerando. Então, o VPL incremental representa a riqueza adicional acrescida pelo projeto C. É o custo máximo que o investimento do projeto C pode elevar-se para que se mantenha a preferência em relação ao projeto B. E a TIR incremental, ou taxa de intersecção de Fisher, torna os dois projetos economicamente equivalentes, produzindo o mesmo VPL. Então, o ponto de cruzamento daquele gráfico mostrado anteriormente é a TIR incremental. E para fechar o assunto, VPL e TIR, o exercício 1. Qual projeto deve ser selecionado considerando-se um custo de capital de 10% ao ano? Então, vamos calcular o VPL e a TIR dos dois projetos. O projeto A começa com um investimento de 50 milhões de dólares e fluxos de 50 milhões nos anos 1, 2, 3 e 4 e um fluxo de 100 milhões no ano 5. O projeto B começa com um investimento de 500 milhões e fluxos de 250 milhões de dólares nos anos 1, 2, 3 e 4 e um fluxo de 750 milhões de dólares no ano 5. Calculando o VPL e a TIR pela equação ou Excel para o projeto A, podemos ver que nessa tabela, que chegamos a um VPL de aproximadamente 170 milhões de dólares, com uma TIR de 100% ao ano, ou seja, o projeto isoladamente considerado é aceitável. E para o projeto B, na tabela embaixo, à esquerda, o VPL fica 758 milhões de dólares e a TIR de 50% ao ano, que é maior que o custo de capital de 10%. Então, é um projeto que também pode ser aceito. Como a análise incremental forneceu um valor presente líquido negativo para a diferença A menos B, podemos dizer que a alternativa B é a melhor do que a A. Ou vice-versa, a diferença de B menos A forneceu um VPL positivo, indicando que o projeto B deve ser selecionado, um VPL de 588 milhões de dólares. Então, concluindo, a análise direta do VPL em projetos mutuamente exclusivos sempre leva à decisão ótima. Então, vimos o básico, como se calcula o VPL e a TIR, e vamos agora para o exemplo 7 para encontrarmos o payback, um exemplo bem fácil de payback simples. Avalie os seguintes projetos utilizando-se o método de payback simples. Então, vamos comparar os três projetos, projeto A, projeto B e projeto C. O período vai do ano 0 ao ano 4. E os três projetos têm o mesmo investimento inicial, de $1.000.
O projeto A tem fluxos positivos de 200, 300, 500 e 700 dólares nos anos 1 a 4, respectivamente. O projeto B tem fluxos positivos de 500, 300, 200 e 700 dólares nos anos 1 a 4. E o projeto C tem fluxos positivos de 500, 300, 200 e 7 mil dólares também nos anos 1 a 4. Então, como no payback simples só somamos os valores e não fazemos nenhum desconto, o projeto A recupera o investimento no ano 3. Né? Pois somando-se menos 1.000 mais 200, fica menos 800. Mais 300 dá menos 500. Mais 500 é igual a zero no ano 3. No projeto B, somando-se menos 1.000 mais 500, fica menos 500. Mais 300 dá menos 200. Mais 200 igual a zero também no ano 3. E no projeto C, somando menos 1.000 mais 500 fica menos 500. Mais 300 dá menos 200. Mais 200 igual a zero no ano 3. Então, é equivalente aos projetos A e B. Então, nesse exemplo, o valor recebido em 3 anos é igual ao investimento inicial realizado nesses projetos, né? Assim, os 3 projetos chegam no mesmo período de payback de 3 anos. No caso deste exemplo, usando o critério de payback simples, é indiferente escolher qualquer um dos 3 projetos, né? Embora seja utilizada, será que a ferramenta do payback simples é eficiente para selecionar uma alternativa de investimento? Embora as 3 alternativas de projeto apresentem o mesmo período de payback, são diferentes, não são igualmente atraentes. Não conseguimos analisar por essa ferramenta qual projeto é o melhor. Quais são as desvantagens dessa ferramenta? Ela apresenta 2 problemas. Como falamos antes, o payback simples considera fluxos de caixa até a recuperação do investimento e ignora os fluxos ocorridos após o período de payback. Então, podemos ver que no 4º ano, os projetos A e B apresentam fluxos de 700 dólares, enquanto o projeto C um fluxo de 7 mil dólares. Além disso, o principal problema é ignorar o valor do dinheiro no tempo, que é a premissa fundamental da engenharia econômica, como a gente já viu nas aulas 1 e 2. Então, a ferramenta simplesmente soma os valores dos fluxos, mas se analisarmos no projeto A, temos um fluxo positivo de 200 dólares no ano 1 e um fluxo positivo de 200 dólares no ano 3 nos projetos B e C. Ou seja, considerando que o dinheiro tem valor no tempo, um fluxo de 200 dólares no ano 1 é diferente de um fluxo de 200 dólares no ano 3. Então, apesar do método payback ser fácil de ser utilizado, apresenta essas desvantagens. Por isso, essa ferramenta é indicada não como método principal, mas somente como um critério adicional ou de desempate, ou seja, complementar a outras ferramentas mais adequadas de tomada de decisão, que considerem retorno e risco do projeto, além de considerarem todo o período do fluxo de caixa. Vamos para o exemplo 8 de payback descontado. Né? O payback descontado apresenta uma correção para uma das desvantagens do payback simples, que é a mais grave, ignorar o valor do dinheiro no tempo. Então, vamos lá. Determine o payback descontado, levando-se em conta um custo de capital de 20% ao ano para o investimento representado pelo seguinte fluxo de caixa, assumindo-se que é razoável investir em projetos que recuperam investimento em um período inferior a 5 anos, avalie se o projeto deve ser aceito ou rejeitado. Então, é um exemplo simples, com investimento inicial de 80 mil dólares no ano 0 e fluxos iguais de 24 mil dólares nos anos 1 a 7. Inclusive, pode ser calculado usando a equação R de séries uniformes. Se fosse payback simples, em quanto tempo recuperaríamos o investimento? Entre 3 e 4 anos, mais especificamente em 3 anos e 4 meses.
Para o payback descontado, vamos calcular o valor presente de cada fluxo. Quanto vale 24 mil hoje? O valor presente de 24 mil vale 20 mil. Consideramos o 24 mil como valor futuro e calculamos o valor presente para um ano. Então, dividindo o valor futuro por 1 mais a taxa de 20% ao ano, elevado a 1, dá 20 mil. Então, recuperou 20 mil e ainda faltam 60 mil. Né? Se tem 20 mil, tira dos 80 mil, fica faltando ainda 60 mil. Os 24 mil do segundo ano valem hoje 16.667. Tiramos dos 60 mil e ainda faltam 43.333. Os 24 mil do terceiro ano valem hoje 13.889, faltando ainda 29.444. Os 24 mil do quarto ano valem quanto hoje? 11.574, faltando ainda 17.870. E assim sucessivamente, até que no sexto ano vai faltar R$180, R$188, e vai ser no começo do sétimo ano, pois no fim do ano 7 vai sobrar 6.510. Então, é só fazermos o proporcional, né? Quanto vale o último fluxo atualizado no ano 7? 6.698. Faltava ainda 188 dólares. Então, dividimos esse valor por 6.698, que dá aproximadamente 0,028, que é equivalente a 2,8% ao ano. Eu multiplico por 12 meses, né? Dá 33% de um mês, que seria aproximadamente 10 dias do sétimo ano. Então, é isso. Tem que calcular o valor presente de cada fluxo e ir somando para ver quando vai chegar nos 80 mil. Então, como o enunciado informa que é razoável investir em projetos que recuperam o investimento em um período inferior a 5 anos, o projeto deve ser rejeitado. Então, vimos que, apesar de o payback descontado apresentar uma correção para uma das desvantagens do payback simples, a mais grave, que é ignorar o valor do dinheiro no tempo, ainda apresenta a desvantagem de ignorar os fluxos após o período de recuperação do investimento. Finalizando a aula 4, vamos ver o exercício 2 sobre o cálculo do retorno sobre investimento. Calcule o ROI dos projetos A e B apresentados no exercício 1. Então, relembrando, o exercício 1 apresentava os fluxos de caixa dos dois projetos, A e B, sendo que no projeto A, no ano 0, havia um investimento de 50 milhões de dólares e fluxos positivos de 50 milhões de dólares nos anos 1 a 4. E no ano 5, um fluxo de 100 milhões de dólares, obtendo assim um VPL de 170 milhões de dólares e uma TIR de 100% ao ano. E o projeto B apresentava um fluxo de caixa com investimento de 500 milhões de dólares no ano 0, fluxos positivos de 250 milhões nos anos 1 a 4, e no ano 5, um fluxo positivo de 750 milhões de dólares, obtendo um VPL de 758 milhões de dólares e uma TIR de 50% ao ano. Então, podemos observar que há casos que possuem altos VPLs, mas também requerem altos investimentos. Então, para tomar decisões envolvendo tais projetos, podemos utilizar o ROI, né? Como vimos antes, é um índice de rentabilidade definido pela razão entre o VPL dos fluxos de caixa do projeto e o valor presente dos investimentos. Fazendo o cálculo da divisão do VPL pelo valor presente do investimento, temos um ROI de 3,41 para o projeto A e de 1,52 para o projeto B. Como podemos interpretar esses resultados? Com o projeto A, a empresa ganha 341% de retorno, ou seja, a cada
$1 investido, ela ganha $3,41 de lucro. Com o projeto B, a empresa ganha 152%, ou seja, a cada $1 investido, ela ganha $1,52 de lucro. Então, o ROI do projeto A é maior. Mas no exercício 1, o projeto B foi selecionado pelo critério do VPL. Então, a escolha depende de vários fatores e dos objetivos do tomador de decisão, né? O ROI deve ser utilizado também em conjunto com outros indicadores. Tá ok, gente? Com isso, a gente chega ao final da nossa aula 4, em que fizemos uma breve revisão de conceitos e aplicamos exercícios, vistos na aula 3 sobre o fluxo de caixa e os principais métodos para auxiliar a tomada de decisão. Valor presente líquido, payback, taxa interna de retorno e outros indicadores. E nas aulas 5 e 6, veremos sistemas de amortização de financiamentos e inflação. Obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.